Olá, pessoal. A gente hoje vai trabalhar um tema muito importante na teoria política e jurídica contemporânea, que vai estar na raiz, nas bases da própria noção de Estado de Direito. Tá? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da ideia de liberalismo, como um modelo de que a gente chama de segunda fase já do Estado moderno, uma vez que a passagem propriamente dita do medieval, né, pelo todos aqueles movimentos de transformação, ela se materializa numa primeira fase do Estado absolutista, onde é muito forte a noção de poder de império, a noção de soberania interna para determinar com que os súditos ajam de acordo com a vontade do rei, né? De acordo com as leis da coroa, de acordo com as leis do governo monárquico e soberania no sentido externo, enquanto independência de uma nação em relação às demais nações, para que possa, né, exercer seus tratados, seus acordos comerciais, divisão de mares, etc., de maneira livre e de maneira independente. Então, a soberania tem dois aspectos. Essa noção de soberania, ela se mantém, mas em outras bases de legitimidade. Então, a gente já percebeu que há, na teoria de Thomas Hobbes, uma explicação muito evidente acerca da legitimidade do Leviatã. Ou seja, quando se pergunta para Hobbes por que as pessoas têm que obedecer às leis do Leviatã, às leis do Estado, que, como nós vimos, poderiam ser qualquer lei de qualquer conteúdo, ele vai dizer, porque lá atrás você fez um pacto para sair do estado de natureza, que é o estado de violência, domínio do mais forte, e nesse pacto você cedeu direitos ao Leviatã, que é um terceiro que não participa da relação contratual, contraindo, então, a obrigação de obedecê-lo. Então, é uma maneira de explicar a teoria do Estado a ponto de legitimar o chamado poder de império, a soberania nacional. A partir de agora, quando nós estudamos os pensamentos e os fundamentos do liberalismo, há uma certa, não vou dizer inversão, mas uma certa adequação nessa própria construção. Porque agora o governo não vai ter mais o caráter ilimitado como tinha. O governo não está mais liberado para dispor e reger qualquer conteúdo. Quando nós pensamos em liberalismo, a primeira coisa que vocês devem guardar justamente é sobre a pré-existência, ou seja, a existência prévia de direitos fundamentais, ainda no texto de Locke, né, especialmente ali o segundo tratado sobre o governo civil, são direitos naturais. A expressão que usa é a expressão direitos naturais, mas nós devemos entendê-las hoje como direitos humanos de sua dimensão universal e enquanto direitos fundamentais da sua dimensão positivada dentro de cada constituição, de cada modelo específico. Tá? Então, o primeiro ponto que diferencia bastante o pensamento hobbesiano é justamente a pré-existência ou existência prévia de direitos naturais do homem e do cidadão, direitos naturais vistos como indisponíveis. Tá? O primeiro deles, o direito à liberdade, direito à propriedade, tá certo? Até porque a propriedade ela é derivada do corpo, mas fruto oriundo da ideia de trabalho. Então, eu gostaria que vocês guardassem esse primeiro elemento. Existem direitos naturais anteriores ao Estado e que o Estado não pode violá-los. Ou seja, esses direitos naturais são limites à ação do Estado. Mas mais do que isso, não basta ser limites. Os direitos naturais são as finalidades do Estado. O que isso quer dizer? Enquanto limite, o Estado não pode violar. Mas enquanto finalidade, o Estado tem que buscar a sua concretização na maior medida possível, sob pena de perder a legitimidade. Então, esse é o primeiro centro fundamental da construção do pensamento liberal. Limites e finalidades do governo civil, do poder estatal. Então, o Estado não pode violá-lo, portanto, os direitos naturais são limites. Mas mais do que isso, o Estado só tem a sua justificativa, a sua finalidade, se servir para concretizar os direitos fundamentais. Os direitos ali, né, na nomenclatura de Locke, nomeados direitos naturais. Tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. O liberalismo pressupõe um determinado modelo de indivíduo. Tanto que eu fiz aquele artigo que saiu publicado no Conjur, né, sobre dizer que o liberalismo não se reduz à mera dimensão econômica, ela tem um núcleo moral filosófico bem evidente. Tá? Bem evidente. E nesse núcleo filosófico nós temos um perfil de indivíduo. Para o indivíduo exercer a liberdade,
Não basta mais, como dizia Locke, ter pleno movimento, como dizia Hobbes, me perdoe, pleno movimento, uma relação de causa e efeito. Agora, esse sujeito no estado da natureza é um sujeito racional e um sujeito que consegue, né, refletir e fazer escolhas em termos de livre-arbítrio. Então, a liberdade aqui, no estado da natureza, não é algo essencialmente negativo, como em Hobbes. Tá? Esse modelo pressupõe fortemente uma teoria filosófica por trás, que não vai estar lá no Tratado sobre o Governo Civil, que é, né, o segundo Tratado sobre o Governo Civil, que é a obra mais marcante, mais inovadora em termos de teoria política. Está lá no Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke adota um ponto de vista que nós chamamos de empirista. E o que significa esse ponto de vista empirista? Significa o quê? Que esse sujeito racional, ele nasce como se a mente estivesse em branco, uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. E todo o conhecimento vai sendo impresso ao longo da existência. Então você vive, através de viver, você tem os 5 sentidos, né? A visão, né? O olfato, né? O paladar, a audição e o tato. E através dos 5 sentidos você vai adquirindo experiência, você vai vivendo, vai percebendo o mundo e vai fazendo o juízo. Essa visão empirista contrasta na sua época com a oposição da visão cartesiana. A visão cartesiana é uma visão que nós chamamos de inatista, que por sua vez deriva lá atrás da famosa teoria das reminiscências em Platão. Então, de maneira razoavelmente diferente de Locke, Descartes defendia que a verdade já estava dentro da gente e que viver não era aprender, era relembrar aquilo que nós já tínhamos. Né? E a teoria das reminiscências justamente trabalha com isso. Quando a gente estuda Platão, estuda, por exemplo, a questão do rio Leté e o mito do pastor Er, isso significa o quê? No reino dos mortos, no reino de Hades, né, as pessoas conhecem a verdade. Quando elas vêm para a Terra, elas passam pelo rio Leté, e Leté em grego é esquecimento, esquecer, tá? Tem essa ideia. Tanto que a noção de verdade é aletheia, a de negação e esquecimento. Então, negar o esquecimento, relembrar, é buscar a verdade na leitura platônica e inatista pela teoria das reminiscências. E a gente passa pelo rio Leté, o rio do esquecimento, antes de chegar no nosso mundo terreno, né? E ao passar pelo rio, guiado pelo pastor Er, a gente bebe muita água do esquecimento. Uns mais, outros menos. Os que bebem muito, muito mesmo, segundo Platão, viram gananciosos comerciantes. Né? Tá na classe ali dos operários, quando ele fala depois da República. Então, o rio, porque esqueceu a essência da vida. A essência da vida não está no ouro. Né? Então, a hipótese natista cartesiana diz respeito à noção de que nós já temos o conhecimento e a verdade dentro de nós. A hipótese empirista de Locke estabelece a ideia de que a gente aprende ao viver. As duas têm problemas, porque a cartesiana e o natismo platônico vão dizer que a verdade, então, seria algo que nunca muda, porque se já existe desde antes, ao longo de 2000 anos atrás, então ela sempre seria igual, idêntica, não teria nenhuma possibilidade de reconstrução. De outro lado, se toda a verdade é viver e experienciar, então também não existia verdade universal, porque as verdades seriam sempre contextualizadas no tempo e na história. Quem vai resolver essa querela aí de maneira mais adequada é Immanuel Kant. Tá? Kant, um pensador liberal também racionalista, ele vai estabelecer uma conciliação, vamos dizer assim, entre Descartes e Locke, ao dizer que a forma-razão é inata, mas a forma-razão para conhecer o mundo precisa das experiências. Então ele vai fazer uma síntese do conhecimento objetivo. Tá? Então, para agora, o que vocês precisam saber é justamente isso, que o liberalismo pressupõe uma determinada imagem de indivíduo. Um indivíduo que é razão, um indivíduo que age racionalmente, é livre e tem a capacidade de fazer escolhas racionais. Isso é fundamental. Entender essa dimensão filosófica do racionalismo é entender justamente que é indissociável você estabelecer liberdade de contrato, que é uma questão mercadológica econômica da teoria do liberalismo econômico, sem que a pessoa tenha liberdade, sem autonomia da vontade. Perceberam? O individualismo proprietário, né, que é essa marca desse indivíduo, né, eu disse já, olha, qual é a primeira marca do liberalismo que você tem que guardar? A ideia de que existem direitos prévios à existência do poder político. E esses direitos são limites, mas também finalidades do poder político.
Segundo, que o indivíduo, sempre é indivíduo, individualismo, o indivíduo é racional para fazer escolhas. E aí, na primeira fase da teoria econômica, na teoria jurídica e econômica do liberalismo, os contratos devem ser cumpridos. Por que os contratos devem ser cumpridos? Aquilo que a gente estuda como o direito civil clássico ou tradicional da modernidade. O famoso pacta sunt servanda. Porque esse sujeito teve autonomia para celebrar o contrato, para assinar o contrato. E isso significa dizer o quê? Ele estava preocupado com os vícios, né? Vícios de consentimento. Ah, você não é... Você estava no pleno gozo de suas faculdades mentais? Sim, estava. Você foi, de alguma maneira, forçado? Tinha alguém com um revólver na sua cabeça obrigando você a assinar um contrato? Não. Você foi por livre e espontânea vontade? Sim. Ah, então você vai ter que cumprir o contrato. Se o contrato tiver objeto lícito, lógico, né? Então você vai ter que cumprir o contrato. Então a teoria do direito civil naquele período era toda assentada na noção de que o indivíduo era racional e livre. Ah, mas ele foi ideologicamente contaminado pela vontade de comprar uma Ferrari, mas ele não tinha grana. Depois da segunda prestação, ele perdeu tudo. Cada um com seus problemas. Assinou porque quis. O contrato ali entre as partes. Tinha que ter pensado nisso antes. Então percebam que ele trabalha com a noção de um indivíduo autônomo, racional e que vai fazer escolhas racionais. Tá? É indissociável, pessoal, a teoria econômica do liberalismo da teoria política e do núcleo que a gente chama de moral e filosófico do liberalismo. Inclusive no terceiro ponto que eu quero que vocês gravem, tá? Que é o ponto da noção de tolerância. Né? Percebam, Locke, a seu tempo, teve conflitos de católicos e protestantes durante todo o período, inclusive da Revolução Gloriosa que ele vivencia. Né? Ou que, pelo menos, na verdade, ele não vivencia, mas ele, no sentido de teoriza posteriormente sobre, né, para entender aquilo que aconteceu. E é nessa dimensão que é preciso entender que esse conflito vai fazer com que ele adote uma leitura liberal de tolerância, o que é incompatível, né, com a intolerância. Veja, toda a teoria do contrato, toda a teoria assentada e de desenvolvimento do comércio, do capitalismo e do liberalismo econômico, ela é assentada na indiferença e neutralidade em relação às características pessoais dos sujeitos que contratam. Ou seja, não importa a cor, não importa a raça, não importa a orientação sexual, não importa nada. Importa que a pessoa esteja no gozo de suas faculdades mentais, que o objeto seja lícito possível, que cumprir as formalidades, não esteja nenhum vício, nem de consentimento, e não haja nenhum tipo de fraude. Tá? O mercado se desenvolve em substituição à guerra. O mercado não ele é a antítese da guerra em sentido clássico. De outra maneira, também o mercado se desenvolve melhor quando há entendimento, quando o mercado consumidor é maior. Não à toa que todo o movimento inglês contra a escravidão não foi por bondade, né? Foi um movimento eminentemente mercadológico de inclusão de consumidores. Tá certo? Então, há uma indiferença, o que significa que o liberalismo ele é assentado numa lógica da tolerância. Ele não disse se é certo ser católico ou protestante, ele não disse se, como Kant não disse posteriormente, né, nos seus imperativos, qual é a ética adequada. Ele vai dizer que a ética adequada é aquela que estiver de acordo com a razão humana. Então, são pilares fundamentais que eu gostaria que vocês gravassem aí para a existência de direitos. O indivíduo, sempre o indivíduo, a sociedade não é um coletivo, a sociedade é formada pela soma dos indivíduos racionais, tá? O indivíduo racionalista e a noção de tolerância como reitora de todo esse processo. Tá? Reitora de todo esse processo para que o livre desenvolvimento da economia. E aí um quarto ponto, tá? Que é o quarto ponto que eu justamente abordei no artigo. O liberalismo não se reduz à dimensão econômica. O racionalismo do indivíduo, a pré-existência de direitos e a tolerância moral são pressupostos para o desenvolvimento da teoria econômica. Eis a grande sacada, eis a grande mudança. São pressupostos para o desenvolvimento da teoria econômica. Inclusive, as instituições erguidas pelo liberalismo político, né, a democracia representativa, a noção de partidos políticos, a própria separação dos poderes, são instituições chave para o desenvolvimento do liberalismo econômico. Por quê? Elas são instituições da democracia representativa, imagine o modelo inglês de monarquia, que amortiza
eventuais loucuras monárquicas, porque quem decide é o parlamento, formado pela maioria, ao mesmo tempo que serve como um filtro das demandas populares para que o governo tenha estabilidade. Tá? Quem lê as obras de Edmund Burke vai entender isso no sentido do conservadorismo institucional em Burke, né? Sobre a Revolução. Percebam que a Revolução Francesa ela tem altos e baixos, e isso é contrário à estabilidade exigida pelo mercado. Então, nós podemos dizer, o núcleo de individualista racional, o núcleo tolerante moral, a existência de direitos prévios que o Estado que impõe limites e são as finalidades do Estado, tá? E as instituições do liberalismo político compõem compõem uma série de núcleos, vamos dizer assim, que são fundamentais para a gente entender o liberalismo econômico. É por isso que é um erro clássico, inclusive a ideia de progresso, que é uma ideia positivista, como vocês sabem, tem na nossa bandeira, né, ordem e progresso. A ideia de progresso, o racionalismo está na ordem, né? Ou seja, o indivíduo racional que renuncia à metafísica e à religião, ele vai buscar o efeito no mundo prático das situações. E esse racionalismo ele vai levar ao progresso. Então, o progressismo é uma das características do liberalismo também, o que é uma oposição à ideia de eu sou liberal e conservador, eu costumo. Tá? Esse foi um dos motivos na época que dizia assim, peraí, o que vocês estão falando? Né, houve no Brasil um redesenho do pensamento liberal a partir de autores mais contemporâneos, como Mises, Milton Friedman, etc. Né, e nesse redesenho começou-se a criar uma justificativa liberal para um conservadorismo super exacerbado, quando o liberalismo não é isso. O liberalismo tem que ser entendido a partir de seus núcleos de maneira completa. Dimensão moral, filosófica, econômica e política. E a jurídica. Qual que é a cara do liberalismo jurídico? O chamado constitucionalismo de primeira fase. Tá? O constitucionalismo de primeira fase. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esses pressupostos são indissociáveis à boa compreensão do livre desenvolvimento de mercado, à teoria da propriedade e ao livre desenvolvimento de empresa. E que não adianta pegar uma parte do pensamento liberal, que é a parte econômica, e tentar encaixar em pensamentos reacionários, que nem conservadores são muito mais radicais que conservadores, porque isso não vai funcionar, isso não é liberalismo. Você pode até falar em capitalismo, uma dimensão mais ampla, a gente fala até em capitalismo de Estado, em capitalismo, né, autoritário. É possível falar em capitalismo autoritário, mas liberalismo não. Liberalismo precisa da adoção de determinadas desses pressupostos todos que a gente vai estudando aqui, já começou a estudar, tá certo? Então, uma teoria da liberdade, uma teoria dos direitos naturais, e a boa delimitação do papel do Estado, a divisão de poderes é imprescindível, e as instituições, né, são categorias imprescindíveis para o desenvolvimento do livre mercado, do liberalismo econômico. Daí porque capitalismo autoritário, reacionário, não é liberalismo. Certo? Gravada essa ideia? Então vamos lá, agora de maneira mais sistematizada. Vocês perceberam que nas duas últimas aulas eu mudei um pouquinho, né, a metodologia, no sentido de fazer um resumo, já no primeiro apanhado, para depois a gente ir analiticamente desdobrando os argumentos que foram colocados, vocês irem percebendo onde que encaixa isso que eu disse na introdução anterior, tá bem? Então vamos passar o nosso próprio slide share para que a gente Professor, possa... Oi, pode falar. bom dia. Bom dia. Eu não entendi muito bem quando o senhor fala da teoria liberal de tolerância. Ela teria relação com a indiferença e a neutralidade do liberalismo econômico? Sim, sim. Porque quando a gente fala em indiferença, não quer dizer no sentido de não se importar sobre esse tema, né? Quer dizer uma indiferença, para dizer assim, olha, que as pessoas... uma indiferença em relação às qualidades pessoais das pessoas. Ou seja, para o liberalismo não importa não importa a questão racial, não importa a orientação sexual, não é isso que importa. O que importa são características que vão definir se houve ou não autonomia da vontade. Então, é indiferente esse tipo de debate para o desenvolvimento do mercado, entendeu? Por isso, ele é uma doutrina que vai rechaçar, de alguma maneira, todas as formas de preconceito. O liberalismo clássico em si, ele rechaça as formas de preconceito, porque as formas de preconceito elas atrapalham o livre desenvolvimento de mercado e o livre contratualização. Ficou mais claro?
Ficou muito mais claro. Muito obrigada, professor. De nada, só pode passar a perguntar, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Esse é um ponto muito polêmico, tá? É um ponto que não tem muito consenso na comunidade, mas que eu acho fundamental para quem faz uma boa leitura e é uma leitura mais aprofundada da obra de Hobbes e depois da obra de Locke. Nós temos aqui, eu coloquei esse ponto inicial, chamam de ideias precursoras, para definir uma tese que eu tenho trabalhado já há algum tempo, tenho defendido, fazendo testes dela e tem nos debates acadêmicos, né? E tem sido bem aceita. Por quê? Antes de a gente entrar no pensamento propriamente dito, tem 3 categorias fundamentais que o nosso Thomas Hobbes, absolutista, identificou mais no seu objetivo lógico, dedutivo, né, que eu disse para vocês que ele era muito racionalista, de colocar o Leviatã como o centro absolutista, ele subordina essas categorias ao próprio poder político. Na verdade, ele eleva um absolutismo da teoria política, que seria uma das categorias, subordinando a liberdade e a religião ao próprio Estado, como nós vimos. Mas ele identifica que são esferas diferentes e que vai permitir com que a gente possa fazer uma construção, uma reflexão mais aprofundada sobre esse caso. Então, ele identifica, mas coloca a liberdade e a religião sobre o poder político. É aquilo que a gente chamou de liberdade inocente, daí a religião também, quando a gente falou do Estado cristão, né, subordinado ao poder político. Agora, no liberalismo, a gente vai pegar essa identificação e vai levar adiante. Vamos colocar nos seus devidos planos a relação economia, política e religião. Né? Então, olha só, algumas ideias precursoras já aparecem, as distinções fundamentais já aparecem na obra de Hobbes. Tá? Primeiro, a ideia de libertas. O que é libertas ali no pensamento hobbesiano? É justamente a nomeada liberdade inocente, ou seja, o espaço de liberdade privada que resta à população quando submetida a um leviatã, quando submetida a um governo absolutista, tá certo? E o que é essa liberdade inocente, como vocês lembram? É justamente aquela liberdade que não coloca em risco, que não coloca em crise a própria paz e os poderes do leviatã, tá certo? Então, libertas designa o espaço das relações de liberdade privada, a famosa liberdade inocente, no pensamento de Hobbes, né? Que restou protegida pelo leviatã, onde se desenvolve a atividade econômica dos indivíduos, estimulada pela incessante disputa pela satisfação das necessidades. Então, há uma mudança aqui. A liberdade, que para o grego era típica do espaço público, no espaço público agora está regulado por leis colocadas pelo Leviatã. A liberdade, ela vem então para a esfera privada, e na esfera privada se desenvolve as relações econômicas, os nomos da casa, né? Oikos nomos, tá certo? É um espaço, então, de não intervenção estatal. Ou seja, Hobbes reconhece que na liberdade inocente é um espaço de liberdade dos súditos na esfera privada. Agora, se ele extrapolar a inocência da liberdade, aí sim ele está submetido, né, às determinações do Leviatã. Então, é um espaço de não intervenção estatal, salvo se colocar em risco as finalidades do Estado. A religião, vocês já sabem, né? Indica o espaço reservado à formação e expansão da vida espiritual, cuja concretização histórica se dá na instituição da igreja. Então, Hobbes enxerga essas distinções e categoriza a religião, categoriza a liberdade inocente. Só que o que ele faz? Ele coloca os dois sob o guarda-chuva da potestas, que é simbolismo do Leviatã ou do poder político. O liberalismo não faz isso. Ele coloca cada um no seu lugar de maneira paralela, cumprindo o seu papel. Essa é a diferença fundamental, mas as ideias estão lá. Tanto que é muito forte em Hobbes a noção de que a religião dá conselho para a vida das pessoas, enquanto que o Estado dá o comando, ou seja, o direito, o imperativo, normativo, etc. Tá? E a tese que eu venho desenvolvendo é justamente essa. A partir do grau de delimitação ou não entre essas esferas, nós temos a maior possibilidade de caracterizar um Estado como totalitário ou como liberal. Tá? Então vamos lá. Pela dimensão do liberalismo clássico, nas suas diferentes vertentes, vamos lá, filosófica, moral, política, econômica e jurídica, são diferentes vertentes do liberalismo, tá? Filosófica, racionalismo, moral, doutrina da tolerância, política, as instituições da democracia representativa, partidos, separação dos poderes, econômica, né, teoria da propriedade, livre empresa, livre iniciativa, liberdade individual nas relações econômicas. Jurídica, Estado de Direito liberal. Tá?
quando a gente pensa no liberalismo nas 5 dimensões, você consegue enxergar que quanto maior uma dessas categorias, esses espaços de relação social, né, política, religião ou economia, estiver dominando a outra, menos liberal é o Estado. Então vamos lá. Se a religião domina o poder político e domina a economia, ou seja, toda a economia é tocada por ayatolás e inspirações religiosas, o que nós temos? Um Estado teocrático, ou seja, um totalitarismo teocrático. Se o poder político subordina a lei de religião, acabando com a sua liberdade, e subordina a economia, qual seria o exemplo fundamental? Vamos imaginar, na Revolução Russa, né, o Estado soviético. Porque ele, na economia ele era planificador e na religião ele tinha uma forte, né, inspiração ateísta que entendia que a religião era algo negativo e que, portanto, ele construía uma ideologia nas escolas não religiosa. Então, o que significa? Um totalitarismo político. Totalitarismo político, economia planificada e domínio da religião, sem liberdade de religião. De outro lado, o que é muito polêmico, mas é importante a gente perceber, se o mercado e a economia domina a religião e domina o poder político, nós temos um totalitarismo econômico. Um totalitarismo econômico, ou seja, um imperialismo capitalista que subordina a vida das pessoas a tal ponto de mexer nas questões de fé e mesmo nas questões políticas, ou seja, todas as decisões políticas são tomadas com base em interesses meramente econômicos. A concepção religiosa é feita a partir de um cálculo econômico de custo-benefício. Então nós temos a esfera da economia determinando as outras duas. Então nós temos também o totalitarismo econômico. Quando cada um está no seu lugar, existe espaço da liberdade de mercado, espaço da economia, existe espaço do poder político com decisões de interesse pública e existe espaço de liberdade religiosa, então nós temos o Estado mais liberal em sentido estrito, né? Em sentido completo, vamos dizer assim. Em sentido completo é a partir daquelas 5 categorias, né? Eu disse para vocês, o núcleo filosófico, o núcleo moral, o núcleo econômico, o núcleo político e o núcleo jurídico. Tá? Então, se um desses espaços entre política, religião e economia domina o outro, mais nós temos o Estado totalitário. Se houver uma dominação total, assim, é um Estado totalitário em sentido pleno. Porque uma categoria de relacionamento social determina as outras, quando o correto é que haja o espaço da liberdade religiosa, espaço do desenvolvimento econômico, o espaço do poder político enquanto interesse público. São espaços distintos de formação desse sistema social que nós vivemos. Tá? Então, essas ideias precursoras, tá? Elas são anteriores, né, ao pensamento liberal. Ou seja, o que eu disse, ó, Hobbes percebeu a distinção. Ele chegou até onde eu falei? Não, essa última parte da reflexão é minha. Ou seja, uma reflexão da leitura que eu fiz de Hobbes, da percepção que havia essas categorias em Hobbes, e ele, o que ele faz? Ele faz um totalitarismo político, porque ele subordina todas as outras, né, a religião e a economia, ao Leviatã. Né? Ele subordina todas as outras, a liberdade e a religião ao Leviatã. Então ele era um totalitarista político, totalitarista da potência. Né? Mas essa intuição de separar as coisas que ele traz nos leva como ponto de partida para pensar no que seria um Estado mais ou menos liberal, tá bom? Então, liberalismo, nascimento e origem, né? Ponto de partida para reflexão, a famosa Revolução Gloriosa de 1688 1689. Pessoal, por que a gente coloca geralmente 2 anos aí para dizer o fim da Revolução Gloriosa? Primeiro que a Revolução Gloriosa é um processo longo, né? Ela tem várias vindas entre os Stuarts, toda a briga entre monarquia e republicanos, etc. E isso acaba levando a um processo muito longo de conflitos. Mais de 60 anos. Então a gente coloca uma certa noção de que em 1688 a Revolução chega em seu termo, mas o termo mesmo vai ser concretizado com a Carta de Direito, a famosa Bill of Rights, de 1689. Então, normalmente, aí para ficar mais preciso, né? E dentro daquela ideia de que nunca é da data, muda tudo daquela data em diante. São marcos históricos para que a gente situe o nosso pensamento sobre qual períodos históricos nós estamos falando, tá? Então, o liberalismo se desenvolve no século XVIII, século XIX, em oposição ao despotismo, sendo considerado um movimento teórico europeu de diferentes acepções, com incursões no campo do direito, da economia, da política, na teoria moral e na teoria da sociedade. Tá certo?
Então, vai se desenvolver entre 1700 e 1800, século XVIII, século XIX. Na obra Dicionário de Política, do professor Norberto Bobbio e também do professor Nicola Matteucci, e quem escreve sobre liberalismo é o Matteucci, ele vai trazer uma lição importante para a gente. Ele vai dizer, olha, o termo liberalismo é de difícil definição, porque é um fenômeno histórico que se apresenta em diferentes formas, em diferentes países e tempos históricos. Então ele vai dizer que o liberalismo não é uma expressão unívoca, de uma única voz, não é uma expressão simples de definir, porque ele aparece em diferentes acepções. Eu disse para vocês ali pelo menos 5 maneiras dele aparecer, né? Como núcleo filosófico, moral, econômico, político e jurídico, tá? Mas o professor Nicola vai além, né? Ele vai dizer assim, olha, conforme o caso, a expressão que você tem e a frase que você monta para definir liberalismo, o liberalismo pode indicar um partido político, né? Um partido liberal, né? Ou movimento político, né? Livres no Brasil hoje. Né? Então, o Partido dos Liberais Espanhóis ele cita de 1812. Pode citar uma ideologia política ou uma meta política, ou seja, uma ideologia de se pensar a política a partir das suas instituições, a partir de suas crenças à tolerância, a partir do racionalismo individualista filosófico, enfim, né, que vai estabelecer um olhar sobre a política. Então, o liberalismo pode também ser pensado como uma ideologia política, um conjunto de ideias sobre a política, ou mesmo uma ética, algo que determina a política, no sentido de, olha, para você realizar a política livremente, você tem que adotar os postulados do liberalismo. Tá? Terceiro, uma estrutura institucional específica ou mesmo uma reflexão política por ela estimulada, que é o liberalismo político, as instituições de separação de poderes, democracia representativa, partidos, etc. Tá? Já no texto do Olivier, que nós estudamos, História das Ideias Políticas, né, tem alguns traços comuns, inerentes e próprios ao pensamento liberal. Tá? Primeiro, defesa das liberdades individuais e políticas, acho que isso é tranquilo, já disse, falei sobre o individualismo, a sociedade é a soma de indivíduos livres, né, e não é um coletivo como algo superior ao todo dominando a parte, não, é o primado do direito subjetivo, é o primado da parte sobre a relação com o todo. Tá? Esse indivíduo livre ele é racional, portanto ele assenta no racionalismo, é uma perspectiva individualista, portanto o individualismo é um traço comum ao pensamento liberal. A ideia de igualitarismo é outro ponto, tá? Ainda que o igualitarismo seja majoritariamente formal, o que significa dizer igualdade perante a lei, não igualdade material, que é uma crítica que será feita no próprio século XIX, na decorrência do pensamento liberal, que vai ser determinante para os resultados, né, de readequação e das grandes movimentos que ocorreram no final do século XIX. Né, quando a gente sai de 1800, começa a primeira Internacional Comunista, a segunda Internacional Comunista, depois vem a Revolução Russa em 1917, e a mudança alemã rumo à social-democracia, que culmina com a Constituição de Weimar em 1919, até o México, a Constituição mexicana em 1917, são constituições social-democráticas por conta do debate que havia, especialmente na segunda Internacional Comunista, que era se a mudança, a saída do pensamento liberal, era uma mudança que seria pela via revolucionária, como defendia Rosa de Luxemburgo e como levou Lenin à União Soviética, ou era uma mudança a partir da ocupação, né, vamos dizer assim, dentro do sistema democrático, dos cargos e das ideias, que foi a doutrina alemã, especialmente a partir de Karl Kautsky, tá? De Karl Kautsky, que vai defender uma reforma, uma mudança por dentro, né? Aquilo que, de alguma medida, vai ser pensado depois por Gramsci como a guerra de posição. Então, isso leva a Alemanha a sair do liberalismo e entra na social-democracia, especialmente com a Constituição de Weimar, que vocês sabem que dura até o nazismo, né? Até 32, então é uma Constituição muito curta, né? De muito pouca duração. Mas já ela viveu a crise muito intensa do liberalismo econômico. Tá? Então, o liberalismo majoritariamente formal, o reformismo, né? O pensamento liberal ele é muito mais reformista do que revolucionário, o progressismo, daí porque ele é incompatível com o reacionarismo, tá? Com o conservadorismo reacionário, a defesa da propriedade, tranquilo, né? A propriedade é um direito natural anterior ao próprio Estado, cabe ao Estado defender. Né? E o questionamento sobre a finalidade do poder, ou seja, para que serve o poder político? Ele é limitado pelos direitos naturais, mas ao mesmo tempo ele tem que assegurar, né? A finalidade do poder político é justamente a proteção e garantia dos direitos naturais ali, né? Hoje entendidos como direitos humanos ou dependendo de direitos fundamentais.
Grandes princípios liberais, também ali no História das Ideias Políticas que eu disponibilizei para vocês, né? A recusa do absolutismo. Então, toda forma de concentração de poder é recusada pelo pensamento liberal. Porque isso é uma estratégia de garantir a estabilidade social. Ou seja, o pensamento absolutista ele fica muito sujeito à vontade do soberano monarca, aos anseios, às vontades, aos desejos, entendeu? E a arquitetura institucional que se constrói pelo liberalismo político, como eu disse para vocês, a democracia representativa, ou mesmo a estrutura, se você pensar em Locke, né, da Câmara dos Lords, que seria a Câmara Alta, daqueles que tinham títulos de nobreza, é justamente construir uma aristocracia que amortizasse as loucuras do rei e as mudanças de humor do povo. Então, ele seria uma esponja para manter a estabilidade do regime institucional e, assim, um melhor desenvolvimento do mercado. Então, a recusa ao absolutismo é algo do liberalismo político que é imprescindível para o liberalismo econômico. Tá? A defesa da liberdade, como nós vimos, o pluralismo, é isso que eu estou dizendo quando eu falo em diferença e neutralidade em relação às características pessoais de cada um. Ele quer saber se você é um sujeito livre e se você é consumidor. E dentro da sua liberdade, se você pode exercer o livre-arbítrio. Pronto. Entendeu? Então, a tolerância, o pluralismo, vários partidos, esse debate democrático construído, né, à luz do chamado liberalismo político, que tanto eu reputo isso como um avanço civilizacional, né, os outros modelos que apareceram na história não são tão humanos e eficazes como esse. Ele é assentado no pluralismo, na pluralidade de ideias, na liberdade de crença, na liberdade de religião, né, na liberdade de orientação, enfim, né, o pluralismo como um princípio fundamental do liberalismo. Tá? Na soberania do povo vista como assunto propriamente humano. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o poder político e a construção da vida social é uma questão humana. E não é uma questão humana porque, naturalmente, o homem é inclinado a viver socialmente, como a teoria da sociabilidade natural de Aristóteles, não é também apenas uma revelação, todos acreditam em Deus, mas não é uma revelação divina como subordinar, né, o poder político à igreja. Eu disse, cada um no seu quadrado, não é isso? A economia, o Estado, que é o interesse público, e a religião, cada um no seu quadrado, como uma questão de fé. Então, a política é um assunto propriamente humano. Daí, a democracia representativa é o meio pelo qual você faz com que a vontade da população chegue de maneira eficaz e canalizada. Por quê? A vontade de muitas pessoas, você precisa organizar isso para poder fazer ações políticas concretas. E quem seria o organizador, o representante, que é o parlamento. Então, por isso, o item 5, defesa do governo representativo. Tá? Uma leitura crítica do professor Antônio Carlos Volkmer, eu cito no meu artigo do Conjur que eu disponibilizei para vocês e cito aqui nos slides como uma referência complementar. E é interessante essa crítica que o Volkmer faz, porque ela nos traz também algumas dimensões que nos abrem os olhos para compreender o liberalismo de maneira mais global, ao mesmo tempo que nos traz a dimensão de perceber o liberalismo a partir de diferentes núcleos que são indissociáveis entre si. Indissociáveis entre si. Tá? Por isso que eu falo que não é possível defender liberalismo sem tolerância, sem instituições democráticas e sem a ideia de um sujeito racional que faz escolhas, enfim, e sem a noção de Estado de Direito. Não é possível. Não existe liberalismo autoritário nessa dimensão, porque nós já temos um regime de capitalismo autoritário. Pode ter uma economia de mercado num regime autoritário. Uma ditadura pode ser capitalista. Mas liberalismo mesmo, tá? É o que eu falei para vocês, a gente houve um reacender, né, de defesas muito evidentes, duras de liberalismo reacionário, ou mesmo assim, sou conservador nos costumes, defendo determinado padrão, né, e liberal na economia. É impossível. Pode ser capitalista na economia, defender a economia de mercado, mas a economia de mercado, dentro do liberalismo, ela é um dos pontos fundamentais dentro de uma construção global da sociedade, tá? Em todo caso, é importante que a gente tenha também o olhar crítico que o professor Volkmer traz, uma vez que ele desnuda também esse compromisso liberal, né? Uma vez que ele tem um compromisso forte com o mercado, com a burguesia, enquanto classe que emerge no período pós-revoluções demoliberais burguesas ali no século XVIII e século XIX. Tá? Então, o que ele vai dizer? Ao perceber o liberalismo como ideologia, Volkmer explica que ele surge como uma nova visão global do mundo, constituída pelos valores, crenças e interesses de uma classe social emergente, a burguesia,
na sua luta histórica contra a dominação do feudalismo aristocrático fundiário entre os séculos XVII e o século XVIII no continente europeu. Tá certo? Então, final de 1600 por todo 1700 são as revoluções neoliberais burguesas. O liberalismo tem uma expressão de uma ética individualista, já falamos disso, voltada basicamente para a noção de liberdade total que está presente em todos os aspectos da realidade, desde o filosófico até o social, econômico e religioso. Então, isso é importante. Em seus primórdios, foi a bandeira da burguesia capitalista contra o antigo regime absolutista, através de uma forma revolucionária da liberdade, igualdade e fraternidade, favorecendo a todos, burguesia e classes menos favorecidas. Então, nessa dimensão, ficou bem interessante, né? Foi uma bandeira de luta contra o regime absolutista, construída a partir de doutrinas como a doutrina hobbesiana. Contudo, com a fase industrial do capitalismo, a burguesia assumiu seu poder político, consolidando seu controle econômico, permitiu certa seletividade dos aspectos do pensamento liberal que foram aplicados. Então, pessoal, essa seletividade, como dissesse assim, olha, quando a burguesia se une ao terceiro Estado para fazer a Revolução Francesa, ela prega a noção de igualdade. Na medida em que ela ganha a Revolução e começa um processo das chamadas constituintes burgueses, depois vem o Código o Código Civil Napoleônico, o que acontece? Ele vai dizer, olha, você já tem igualdade perante a lei, então não precisamos mais, vamos frear a Revolução Francesa. Né? Havia ali um ímpeto bastante socialista na Revolução Francesa, que é freado pela segunda etapa, né? A etapa de consolidação burguesa. E isso vai fazer com que a gente defendia a igualdade, porque não tem mais sangue azul, não tem a nobreza. Então, burgueses e os outros componentes do terceiro Estado são iguais, né? Artesãos, escravos libertados, trabalhadores, operários, enfim. Agora a burguesia vai dizer, todos têm igualdade perante a lei, se virem, ajam livremente. Aí vem os socialistas, na época a gente tem, né, um influxo posterior de socialistas chamados tópicos, como Proudhon, né, Babeuf, né, na Inglaterra, mesmo o cooperativismo de Owen. E esses caras vão dizer, não, peraí, a igualdade não pode ser apenas perante a lei, tem que ser uma igualdade também material, uma igualdade de fato, ou seja, não adianta dar igualdade perante a lei se as pessoas não estão passando fome e não detêm os meios de produção. Aí sim, a partir de 1848, no século XIX, começa a crítica, né, a partir da publicação das obras de Karl Marx, começa a questão judaica, enfim, e o chamado socialismo científico, que não é o socialismo utópico, né? Então, por conta dessa postura dupla da burguesia, o Volckmann vai dizer que o liberalismo oferece situações ambíguas, sendo ao mesmo tempo revolucionário, porque combateu o antigo regime, e conservador, porque uma vez que ganhou, botou o modelo burguês de sociedade, né? Prega liberdade, mas limita aquele que possui os bens, excluindo os mais ressuscitados. Então, ela lutou contra o absolutismo no século XVIII e contra regimes totalitários no século XX, já em 1900, né? O retorno liberal era a luta contra os grandes regimes totalitários, né? O socialismo soviético, o nazismo alemão e o fascismo italiano, mais fortemente, também o regime, o comunismo chinês, né? Mas também contra autoridades populares, sobretudo contra a democracia em sentido material e o socialismo. Então, essa leitura do Volckmann. De qualquer modo, o professor Volckmann tem uma parte muito interessante, tá? Muito interessante, sobre os núcleos, que, como eu disse, são os núcleos indissociáveis do próprio liberalismo. Então, ele vai dizer, tem um núcleo moral, o liberalismo filosófico. Ele afirma os valores e direitos básicos atribuídos à natureza, né, moral e racional do ser humano. Sua cosmovisão se baseia nos princípios da liberdade pessoal, no individualismo, na tolerância, na dignidade e na crença na vida. Tá? Então veja que esse núcleo moral ele tem duas dimensões propriamente ditas. Uma, que é a dimensão filosófica, que eu costumo separar, que diz respeito à concepção do racionalismo, enquanto uma postura, enquanto adoção de um pensamento, um modelo humano de comportamento, né, o racionalismo, e um núcleo moral propriamente dita, que diz respeito à tolerância, dignidade e crença na vida. Do racionalismo, né, nós temos a defesa da liberdade, porque é livre quem pode refletir e exercer o livre-arbítrio, né? Não quem age ideologicamente contaminado pelas paixões, pelo desejo, etc. Tá? Então, esse núcleo moral eu costumo dividir em dois. Um ético, propriamente dito, a doutrina da tolerância e o pluralismo, e um filosófico, o racionalismo, como força motriz. Tá? Um núcleo econômico, né, o que nós chamamos de liberalismo econômico, especialmente relacionado aos direitos econômicos,
à propriedade privada, ao sistema de livre empresa e à economia de mercado livre do controle estatal. Então, olha, o liberalismo econômico é uma das partes mais importantes do liberalismo, mas, como eu disse, as outras são fundamentais para essa compreensão, né? Daí o direito de propriedade, direito de herança, direito de acumular riqueza e capital, liberdade de produzir, comprar e vender, né? Seus teóricos mais importantes, na origem, Adam Smith, né, e Davi Ricardo. No liberalismo contemporâneo, Friedrich Hayek, Milton Friedman e o von Mises, né, como um ídolo aí de muita gente na dimensão econômica. Notificações de chat. A Amanda pedindo para ir mais devagar. Eu estou achando hoje tão devagar, Amanda. Pode deixar. Eu vou sim, tá? Pode deixar que eu vou. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o que o Volcker chama de núcleo moral, eu divido em dois. O moral propriamente dito, que é o pluralismo e a doutrina da tolerância, e o núcleo filosófico, que é o racionalismo e a defesa da liberdade. Tá? No núcleo econômico, nós temos o quê? Os direitos, né, da livre empresa, de livre iniciativa, de você poder exercer uma atividade com liberdade. Eu gostaria de montar uma loja de tatuagem. Vai lá e monte sua loja de tatuagem, faz sua propaganda no Instagram e você vai conseguir ganhar o seu ganha-pão, né? Você vai ter o seu ganha-pão. Não, eu não gosto de fazer tatuagem, eu gosto de estudar direito, quero ser juiz. Vai lá, estude. Eu quero ser um profissional liberal, quero ser advogado. Então, o núcleo econômico do liberalismo vai permitir o quê? Com que as pessoas se desenvolvam suas atividades econômicas numa economia de mercado, portanto, livre da intervenção estatal. Tá certo? Na origem, Smith e Ricardo. No contemporâneo, né, Friedrich Hayek, Milton Friedman e muito bem, né, falado, muito debatido ultimamente no Brasil, nos novos liberais, no novo movimento liberal, o von Mises. Pode falar, Lucas. Oi, prof. Bom dia. Bom dia. Eu queria, na verdade, saber um pouquinho, se o senhor consegue explicitar uma diferença, de forma mais clara, entre o capitalismo em si e o liberalismo. Porque o liberalismo, às vezes eu paro para ouvir, apesar de saber que existe sim uma diferença, mas às vezes eu sinto que as pessoas elas falam como se fossem sinônimos, pelo fato de que eu acredito que eles têm uma relação muito grande. Exatamente porque as pessoas utilizam muito mais recorrentemente o liberalismo como só liberalismo econômico e esquecem essas outras concepções. Então, se você puder explicar a diferença de uma forma mais clara, mais explícita, eu agradeceria. Eu que agradeço a sua pergunta, Lucas, porque ela é uma pergunta aí fundamental, tá? É uma pergunta muito boa e muito importante, que é essa toda a minha luta quando eu disse naquele artigo que não se reduz à dimensão econômica, tá? Então, de maneira assim, bem básica, tá? Bem básica e sob pena, né, de a gente poder buscar depois um aprofundamento sobre isso. Então, vamos lá. A conexão profunda entre capitalismo e liberalismo diz respeito justamente a isso que está aí no slide de vocês, ao núcleo econômico, que é sim um dos núcleos centrais do liberalismo, tá? Então, nós sabemos que o capitalismo, enquanto modo de produção, enquanto um sistema de desenvolvimento econômico, ele deriva do mercantilismo e vai trabalhar de maneira muito intensa as noções de economia de mercado, a partir da noção de propriedade privada. Tá? Naquele momento histórico, o capitalismo ele é adotado no núcleo econômico do liberalismo, mas o liberalismo não se restringe a esse núcleo. Tá? Há uma profunda relação entre esse núcleo econômico e do liberalismo e o capitalismo, porque o capitalismo, a forma de economia de mercado, a defesa da teoria da propriedade e a liberdade de empresa e de livre iniciativa, né, sem a intervenção do Estado, que são imprescindíveis ao desenvolvimento pleno do capitalismo, naquele momento histórico se transforma num pedaço, o núcleo econômico do liberalismo, mas para impor essa mudança econômica, a própria burguesia teve que fazer concessões em outros pontos. Uma delas é na teoria dos direitos fundamentais. Então, nós conseguimos vislumbrar, depois das revoluções, um liberalismo em que, vamos dizer assim, a burguesia deu os anéis para não perder os dedos. Ela queria impor um modelo econômico, o modelo capitalismo. Mas, para impor um modelo econômico, ela construiu uma teoria liberal que é mais ampla, que envolve uma teoria dos direitos fundamentais. Você sabe que hoje a teoria dos direitos fundamentais ela é utilizada como uma bandeira progressista, não conservadora, né? Ela dá os anéis nesse sentido, para não perder os dedos,
né? Tem um livro do Tigari Levi, Madeleine Tigari Levi, que chama A Ordem Jurídica e a Ascensão do Capitalismo. É fantástico, mostra como o constitucionalismo de primeira ordem, o constitucionalismo liberal, ele era a defesa intransigente da passagem para a economia de mercado. Então, eles constroem uma teoria dos direitos fundamentais, constroem uma teoria do direito, uma teoria política, que é o núcleo político, e tem uma teoria do humano, que é esse núcleo filosófico e moral. Então, o liberalismo, enquanto doutrina completa, ele envolve toda essa dimensão. Agora, o capitalismo nessa construção estaria relacionado ao núcleo econômico do liberalismo enquanto um modo de produção mercantil, assentado na economia do mercado, na teoria da propriedade, que substituiu o modo de produção no antigo regime feudal. Naquele momento histórico, para o capitalismo se desenvolver, ele precisava dos outros pontos do liberalismo. Precisava romper, estabelecer limites ao rei, precisava romper com uma teoria, né, absolutista e colocar limites ao Estado, ele precisava defender os direitos naturais. Então, o capitalismo, naquele momento, ele vem de maneira indissociável ao núcleo econômico do liberalismo, mas o liberalismo não se reduz ao núcleo econômico. Tá? O que está acontecendo no mundo contemporâneo? Que é um dos grandes desesperos de quem está, na verdade, analisando o contexto. Tá? Uma reflexão rápida aqui. O liberalismo, ele trouxe bandeiras fundamentais para o avanço civilizatório. Os direitos naturais, né, são vistos como direitos humanos e direitos fundamentais, em torno da ideia de tolerância, liberdade, etc. Trouxe um sistema político democrático, trouxe um sistema jurídico de limitação de poder e de estruturas de Estado de direito. Tá? E vou até parar um pouquinho aqui, stop, porque esse ponto é importante. Só que na dimensão econômica, ele trouxe muita desigualdade no século XIX, 1800. Muita pobreza, muita desigualdade, muita riqueza e muita pobreza. E aí a sociedade ficou muito desigual. Quando vem o influxo do pensamento socialista, o que o pensamento socialista fez? Buscou reduzir a desigualdade social, mas apenou, puniu a noção de liberdade e se transformou em totalitarismos políticos, naquela leitura que a gente fez ali sobre as categorias, ou seja, a política começou a mandar na economia e mandar na vida das pessoas, mandar na mente das pessoas, mandar na mente das pessoas. Isso gerou muita desgraça no século XX e 1900. E os três grandes regimes, a gente pode citar também o comunismo chinês, ele, de alguma maneira, precisavam ser derrubados. O socialismo soviético, que era absolutamente ditatorial, muito longe até do que Marx pensava, porque Marx era um doutrinador da liberdade, porque depois da ditadura do proletariado vinha a liberdade. Tá? O nazismo alemão e o fascismo italiano. Então, o que esses regimes fizeram? Trouxeram maior igualdade social, só que penalizaram a liberdade. O aspecto liberal de controle de poder. Instaurar estados totalitários. Cai os regimes totalitários com o fim da Segunda Guerra. O que é a nova Constituição? A Constituição do pós-Segunda Guerra, que nós chamamos de Estado Social e Democrático de Direito. É aquela Constituição que busca preservar os direitos liberais de primeira geração, ou seja, você é livre, você tem direito à sua escolha religiosa, à sua orientação sexual, você tem direito ao exercício das suas razões, né? Desde que não vá ferir a lei, lógico, né? Você não vai dizer assim, quero exercer minha razão matando pessoas. Não. Aí não tem. A liberdade nunca é absoluta. A liberdade é limitada e garantida pela lei. Né? Mas, em tese, você é livre. Você tem uma liberdade de reflexão, de tomada de decisão a partir do seu livre-arbítrio. Então, buscou isso. E, ao mesmo tempo, estabeleceu um mecanismo de distribuição de renda no social-democracia para tentar manter uma maior igualdade, porque o regime de liberdade individual puramente leva à desigualdade, tá certo? Então, montou um chamado Estado social e democrático de direito. Social porque tem direitos sociais. Democrático de direito porque preserva também os direitos individuais. Só para vocês registrarem. Onde está isso na nossa Constituição? Está no artigo 5º, os direitos individuais, preservação do lucro liberal. E a parte social-democrata está onde? No 6º, no 7º e em vários dispositivos esparsos, como o 196, que trata do direito à saúde. Tá? Então, ela tentou conciliar as duas dimensões. Esse modelo de conciliação ele teve grande sucesso na Europa nos anos 70.
modelo de estado de bem-estar social, os baby boomers, ou seja, uma nova geração que viveu uma inclusão com liberdade. E qual que é o nosso desespero? Eu vou falar isso porque eu usei esse conceito e vai fechar a resposta que eu quero te dar à tua pergunta. O desespero contemporâneo é que, se naquela época das revoluções burguesas, a Revolução Francesa, o desenvolvimento do capitalismo dependia do desenvolvimento do liberalismo e das suas instituições jurídico-políticas, morais e individuais, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos assistindo regimes capitalistas na economia e autoritários na forma política no regime das liberdades. Tá? E esses regimes estão tendo maior êxito econômico, estão ficando mais ricos. Qual é o exemplo máximo? China. Mas nos últimos 2 anos, os 10 países que mais cresceram eram regimes de totalitarismo político, ou seja, sem regime de liberdades, combinado com capitalismo. Então você começa a falar em capitalismo autoritário. Por que capitalismo autoritário? Porque preservou aquela noção de teoria da propriedade, de núcleo econômico, livre iniciativa, etc., liberdade de troca, economia, mas ao mesmo tempo acabou com a liberdade dos cidadãos, acabou com o modelo político de separação dos poderes, acabou com participação, enfim. A doutrina do sujeito racional, agora o sujeito é determinado pelo Estado, controlado pelo Estado. E aí nós já falamos até nos Estados Unidos hoje de capitalismo de vigilância, que é a doutrina da Shoshana, né, que é uma professora de Harvard muito interessante, né, que escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância. Vocês vão achar, inclusive, o documentário dela. Então, percebeu a diferença agora, Lucas? No momento histórico, o nosso, vamos dizer assim, desespero é imaginar que o mundo tem dado os traços de regimes capitalistas autoritários, negando as outras dimensões liberais que foram imprescindíveis para o desenvolvimento do capitalismo no século XVIII, no século XVIII e no século XIX. Então, é muito preocupante. E esses modelos autoritários são economicamente, têm se demonstrado economicamente mais lucrativos e, desde a medida econômica, mais eficazes na economia de mercado. Porque é óbvio, se o trabalhador não tem direitos, ele consegue vender mais barato. Aí você vai numa loja para comprar um tênis, né? Ah, eu quero um tênis. Pergunta para o vendedor, eu quero um tênis que não seja produzido por trabalho escravo. Não escravidão no sentido, né, da velha república. No sentido de pessoas, independente da cor, que trabalham de maneiras com jornadas extenuantes, que trabalham sem direitos trabalhistas nenhum. E você não encontra, porque inunda os produtos. Então a gente tem assistido à ascensão do capitalismo autoritário no mundo contemporâneo, o que tem colocado em xeque as próprias garantias individuais dos demais núcleos liberais. Lucas, ficou claro aí que tem uma diferença entre capitalismo e liberalismo? E que Ficou sim, professor. Está Bem ligado a mais isso? claro agora. E obrigado. deu aquele desespero do capitalismo autoritário ou não? Você tem visto isso? Conseguiu perceber na ordem mundial, na geopolítica, Sim, esse novo tenho movimento? conseguido perceber. Eu diria que até é importante a gente prestar atenção, porque a partir do momento que a gente tem esses países que utilizam dessa estratégia, desse capitalismo mais autoritário, e eles ainda assim estão conseguindo crescer e se tornar ali potências mundiais, isso pode até influenciar outros países a adquirirem a mesma estratégia. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Isso, porque os verdadeiramente democratas, veja, por que todo ditador odeia o parlamento e odeia o poder judiciário? Porque eles são sistemas que colocam limites ao poder, no modelo de freio e conta-pesos, que foram criados pela burguesia no século XVIII, correto? Quando que é o início do século XIX, mais fortemente, a questão do controle de constitucionalidade? O marco é Marbury versus Madison, 1803, ou seja, início do século XIX. Certo? O parlamento como poder supremo. Então, todo ditador ele combate o parlamento e combate o judiciário forte. Por quê? Porque limita o poder dele. Simples assim. O problema é quando esses modelos autoritários de concentração de poder, eles se tornam mais eficazes nos países mais ricos. E aí, nós temos um problema muito grave. Eu acredito que sim, viu, Matheus? Matheus pergunta se o regime de financeiro já não pode ser um capitalismo autoritário? Pode sim. A ditadura brasileira, né? A ditadura brasileira é um capitalismo autoritário, nunca chegou a ser. Era um autoritarismo de direita, bem duro, né? E capitalismo autoritário, então não só lá. Então há vários modelos
que se apresenta. Agora, o que tem de diferente em 2021, vamos dizer assim, é a maior força desses modelos na ordem mundial. Tá? Isso é diferente. Antes sempre existiu, mas a China não tinha nem feito abertura econômica ainda, né, nos anos 70. A abertura econômica dela é recente, a partir dos anos 90, mais evidentemente, quando ela vira um super país capitalista sem ser um país liberal. Né? Legal, pessoal. Então, essa reflexão foi muito boa. Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de chat. Acho que tudo bem. Se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, aproveitem. Sure. Tá? Então, núcleo econômico não se confunde com todo o liberalismo. Olha aqui, ó. Isso aqui que está completamente ao núcleo político. Refere-se principalmente aos direitos políticos, direito ao voto, direito de participar e decidir que tipo de governo eleger e qual a política a seguir. Seus princípios básicos são consentimento individual, constitucionalismo político, Estado de Direito, império da lei, supremacia da Constituição, direitos garantidos individuais. Você acha que isso existe nos regimes de capitalismo autoritário? Teoria da separação dos poderes e soberania popular. Tá? Isso que o Volcker chama de núcleo político também eu divido em dois. Eu entendo que é o núcleo do liberalismo político propriamente dito, que é o núcleo da democracia representativa, da separação dos poderes, do predomínio da soberania popular, ou seja, das instituições políticas e da forma de Estado, e há um núcleo jurídico do liberalismo, né, que é justamente o constitucionalismo. E o constitucionalismo envolve o quê? Estado de Direito, império da lei, supremacia da Constituição, direitos e garantias individuais. Tá certo, galera? Teóricos. John Locke, Montesquieu, Rousseau, Stuart Mill, né, especialmente na obra sobre o governo representativo. Tá, vamos ver aqui se tem. Tá tudo bem. Tá indo mais devagar, Amanda? Tá dando para acompanhar agora? Deu uma paradinha? Né? E aí, então, pessoal, vamos finalmente, né, trabalhar alguns aspectos propriamente ditos da obra de John Locke para que a gente possa entender, tá? Depois eu mando o vídeo para vocês, vocês podem... Vamos ficar com saudade, né? E aí vão poder revisitar os vídeos, tá certo? John Locke. Em 1632, então até corrigindo um pouquinho a informação anterior, sim, ele viveu a Revolução Gloriosa, mas ele faz uma justificação posterior, tá? Contexto histórico. A Revolução Gloriosa, em 1688, o Guilherme de Orange, ele triunfa, né? O liberalismo político triunfa sobre o absolutismo dos Stuart e instaura na Inglaterra a famosa monarquia constitucional. E aí vem a Carta de Direitos, a famosa Bill of Rights, de 1689, que vai assegurar a supremacia legal do parlamento sobre a realeza e instituiu na Inglaterra uma monarquia limitada. Então, esse é o contexto histórico que ele vai tratar a justificativa e as limitações ao poder civil, né? Elementos doutrinários básicos. Como eu disse para vocês, no campo político, ele é considerado o fundador do empirismo. O que significa o empirismo? Uma doutrina moderna, né, da epistemologia do conhecimento, ou seja, da busca de como as pessoas conhecem, né, e é uma doutrina assentada fortemente... Só um minutinho, pessoal. Professor, você Oi, caiu. Não sei. Oi? Se ficou para mim. Você teria Senhor, como caiu para mim também. essa parte do Já voltou? Estamos de volta? Voltou. Certo. Então, na epistemologia do conhecimento, né, que é a busca de como as pessoas conhecem, por que as pessoas conhecem, nós temos a teoria, né, do empirismo filosófico ou racionalista, que é justamente, né, a busca, aquilo que eu falei para você, o sujeito racional constrói seu universo de conhecimento a partir da sua vivência, das experiências que ele vai pelo mundo sensível. E, especialmente, nós vamos ter aí uma incursão no ensaio sobre o entendimento humano, que é um ensaio de filosofia do conhecimento, ou seja, porque as pessoas conhecem. Na obra que nós vamos tratar agora, nós vamos falar muito mais dos dois tratados sobre o governo civil, especialmente o segundo, na verdade, né? Porque o primeiro, isso é muito comum, né? É uma contestação da obra O Patriarca, de Robert Filmer, em que se defende o direito divino dos reis com base na autoridade paterna que Adão, primeiro pai, primeiro rei, legará à sua descendência. Ou seja, ele vai passar no primeiro tratado sobre o governo civil todo em forte contestação às doutrinas absolutistas. E é no segundo tratado que nós temos aí as contribuições mais inovadoras que vão gerar o liberalismo político propriamente dito.
Tá? No segundo tratado, então, é uma justificação e legitimação a posterior da Revolução Gloriosa e se constitui numa formulação bastante completa sobre o Estado liberal, sobre o governo civil, ao constituir um ensaio sobre sua origem, extensão e objetivo. Tá? Essa influência racionalista que vem do empirismo está aqui, né, nos dois tratados. Eu registrei aqui na linha C, que vocês vão olhar aqui embaixo do slide, né? Há uma forte influência racionalista, onde ele procura deduzir a partir da lei natural uma série de conteúdos, ou seja, a partir da noção em que ele admite a existência de direitos naturais, né, direitos naturais anteriores e prévios à formação do governo, ele vai estabelecer toda a doutrina do Estado, toda a doutrina do governo civil, a partir da ideia de que o Estado e o governo são limitados pelos direitos naturais e, mais do que isso, tem por finalidade a concretização dos direitos naturais. Ou seja, não basta apenas limitar, tem que concretizar. Se ele não fizer isso, ele gera o famoso direito à resistência. Tá? O estado de natureza em Locke. Tá? O estado de natureza em Locke é um estado diferente do estado hobbesiano, um estado onde se reconhece o homem bom e racional. Né? No entanto, o próprio Locke vai dizer, por mais que tenha livre-arbítrio, por mais que seja racional, para garantir a propriedade e evitar o domínio da violência, para que esse racionalismo se concretize de maneira mais eficaz, nós não podemos confiar apenas na racionalidade humana. Daí porque é necessário ter um terceiro, um árbitro que garante a propriedade, que garante aquilo que já existe. Então, internamente, assim ele justifica o Estado. E no plano externo, ele vai dizer, não adianta nada eu ter um estado de natureza de pessoas boas e racionais e que não tenha uma organização política que faz a defesa externa, até para manter a paz. Porque senão ele fica fraco e uma vez fraco vai ser invadido por bárbaros, por outros estados e outras doutrinas. Então isso vai ser um problema muito sério. E é nessa dimensão, então, que ele vai justificar e legitimar a existência do Estado, né? Para atuar como árbitro e garantir os direitos naturais no plano interno e para defender a nação no plano externo. Tanto que ele vai criar um poder para isso, que é o famoso poder federativo. Ele vai dizer que o poder federativo é o poder de relacionamento com os demais países na ordem mundial, de estabelecer a guerra e a paz, etc. De tão importante que para ele era esse elemento. Diz assim, não adianta nada um estado de pessoas boas, né? Basta vocês pensarem nos nossos ameríndios, né? Os índios americanos, né, como os maias, os incas, etc. São estados de pessoas de alta prosperidade civilizacional. E, no entanto, não desenvolveram a doutrina da guerra. O que aconteceu quando chegaram os espanhóis e os portugueses? Quase dizimaram as populações. Né? Então, para isso tinha o Estado em Locke. Tá? A teoria da propriedade. Diferente de Hobbes, como eu disse para vocês, em Locke, a propriedade existe anterior ao Estado. E o Estado tem a obrigação de proteger enquanto sua finalidade é maior. Tá? E a teoria da propriedade em Locke, ele tem uma explicação muito inteligente, muito racionalista. Ele vai dizer, olha, você nasceu, né? Você nasceu, você não tem culpa de nascer, né? Mas você nasceu. Né? Você nasceu. Uma vez que você nasceu, você tem um corpo, cara. E o corpo é a primeira propriedade sua. Ninguém pode dizer que você não tem, que a propriedade não é anterior ao Estado. E o corpo não está à disposição do Estado, seja qual for o Estado, é seu. É inalienável, é indisponível. E aí ele vai estabelecer, o que você faz com o corpo? Você trabalha com o corpo. Ah, você é um artesão, você faz obra de arte com as suas mãos. Ah, você é um advogado, um jurista, você faz grandes teses com o seu corpo e com a sua mente. Você é um grande vendedor, com a sua boca você conversa, convence as pessoas a comprar os seus produtos. Então, o corpo dá origem ao direito natural ao trabalho. E quem trabalha adquire a propriedade legítima, que é um direito natural. Então, portanto, a propriedade é um direito natural derivado do direito natural fundamental, que é a propriedade do próprio corpo e oriunda do trabalho. Então, a propriedade adquirida com o trabalho, ela é sagrada na concepção lockeana. Tá? Ele até faz uma leitura crítica à propriedade adquirida sem trabalho, porque ele não reconhece sua legitimidade. Mas ele, então, elege a doutrina da propriedade como um direito natural oriunda do trabalho, que, por sua vez, é oriunda do corpo. Se o corpo é a matriz e a propriedade primeira que nós temos,
aquilo que é derivado puxa as mesmas características, né? O filho puxa as características do pai nessa dimensão. Então, a propriedade se torna um direito sagrado e um direito natural. Depois ainda ele evolui. Vai dizer, se eu não posso exercer minha liberdade no espaço público, eu tenho que exercer a liberdade aonde? No espaço privado. Então, se ela é o locus, se ela é local, o espaço de exercício de um direito natural, ela também é um direito natural, certo? Então, a teoria da propriedade Locke é muito interessante. Tá? O contrato social e a sociedade política ou civil, a formação dela. Então, a primeira coisa que vocês imaginem é que a passagem do estado natural para o estado social se faz em 2 tempos, diferente de Hobbes, né? Faz um contrato e delega poderes. O primeiro diz respeito à formação da sociedade. O segundo diz respeito à formação do Estado, do governo, a ele inerente. Então, ele cria a dicotomia sociedade e Estado. Tá? Ele vai dizer, ó, todos os princípios da Terra estão sujeitos às leis de Deus e da natureza, exceto às leis humanas comuns a todos os povos. Então, são limites ao próprio Estado nessa passagem. Então, o que ele vai trabalhar aqui, nessa dimensão? Tá, vamos puxar aqui a vozinha, que depois da gravação fica melhor quando não está tão grande. Vou pegar isso. Ele vai dizer, ó, os homens renunciam a uma parte de sua liberdade e se associam para preservar seus direitos naturais, não para perdê-los. Pessoal, isso é um dos pontos fundamentais da diferença entre Hobbes e Locke, tá? Porque em Hobbes, você cede direitos naturais. Em Locke, os homens se associam para preservar os seus direitos naturais, tá? Isso, voltou agora, pessoal? Deu um corte de internet mesmo aqui para mim também. Voltou? Legal. Então vamos lá. Então a passagem se dá em 2 tempos. Primeiro tempo, forma a sociedade civil. A segunda forma o governo, o Estado e o governo a ele inerente. Tá? Então, isso vai fazer com que a sociedade civil não se confunda com o governo e com o Estado que está acima do governo. Tá? Então, são 2 contratos. Diferente de Hobbes, estou recapitulando um pouquinho na parte que cortou. Diferente de Hobbes, os homens se associam para preservar os seus direitos à liberdade, não para ceder os direitos. Tá? Em Hobbes, o que o Leviatã faz? Ele recebe a cessão dos direitos de liberdade dos homens associados. Agora não. Você faz a sucessão justamente para preservar os seus direitos. Para preservar os seus direitos. Só um minutinho, pessoal. Tá, fiz uma breve interrupção aqui, mas acho que já voltou agora, né? Então, como eu estava dizendo, em Hobbes, a cessão dos seus direitos. Em Locke, você cede parte para preservar os seus direitos, tá bem? Olha o que ele vai dizer. O grande fim que se propõe àqueles que entram numa sociedade é gozar de suas propriedades em segurança e em repouso. Tá? Item C. Os princípios do liberalismo originados da obra de Locke. 1. A existência de direitos naturais. 2. O governo civil tem poderes limitados pelos fins que lhe são atribuídos. E 3. A delegação da soberania ao poder civil é provisória. Outros elementos doutrinários básicos, olha lá. A doutrina do respeito ao primado da lei funda o que nós chamamos de constitucionalismo, ou rule of law. Né? De tal maneira que a fundação, né, do governo demanda a existência de leis estáveis de proteção aos direitos fundamentais que pré-existem, tais como a liberdade, a segurança e a propriedade, e esses direitos fundamentais são limites que se aplicam também ao legislativo, ou seja, a primazia do direito ou rule of law, que quer dizer, a noção de Estado de Direito ela vem marcada pela possibilidade de que a ação política, o governo, está enclausurada em torno de um conjunto de leis que vão estabelecer seus limites. E se a ação política
extrapolar, ela está sujeita ao controle de constitucionalidade, tá bom? O controle de constitucionalidade. Tá? Então, isso é um ponto importante. Também é importante dizer, porque eu sei que vocês estão estudando isso, que a noção de constitucionalismo em sentido forte e sentido de eficácia jurídica conformante, ela não surge de imediato. Tá? Em Locke já tem uns elementos, né? Mas as primeiras constituições elas eram entendidas como cartas majoritariamente políticas. Especialmente a partir de Marbury versus Madison, em 1803, né? Em que se constrói a doutrina do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, é que a gente começa a falar em eficácia jurídica das constituições, que antes elas eram tidas como verdadeiras declarações de direitos. Depois, isso muito fica evidente, a eficácia jurídica também, a partir da Constituição Belga de 1832. Tá bom? Estabelecida a sociedade civil, a unanimidade do contrato cede lugar ao princípio da maioria, com respeito aos direitos da minoria na escolha da forma do governo. Então, isso é um ponto importante. Ele vai dizer, olha, quando houve o primeiro contato e organizou a sociedade civil e agora eles vão formar o governo, para formar o governo não vamos ter consenso. Então, para formar o governo tem que ser regido pelo princípio da maioria. Mas a maioria pode tudo? Não. A maioria é uma maioria limitada pelos direitos da minoria. E isso vai querer dizer, vai ter a ver com a noção própria do chamada democracia constitucional. Tudo bem? Amanda pedindo para explicar o Marbury versus Madison. Então, ele é o caso paradigmático do Marbury versus Madison, Amanda, onde houve, através de um mandado de segurança, o primeiro momento em que se reconhece que o parlamento ele não tem a autonomia total. Veja que o próprio direito de propriedade, os próprios procedimentos devem ser feitos de acordo com a Constituição. Então, no julgamento, o juiz Marshall, o que ele faz? Há uma querela, né, de um servidor contra o governo de Madison, que fez uma nomeação extemporânea, estou tentando buscar aqui na memória os detalhes do caso, uma nomeação extemporânea, e ele vai dizendo assim, não, a nomeação para esse cargo tem que seguir os critérios constitucionais, tem que seguir os critérios constitucionais, e a gente vai dar só um minuto, pessoal. Tá? Então, desculpa que teve outra interrupção aqui. Isso, já voltei. Só mais um minuto, pessoal. Só mais um minuto. Tá bom. Ele estava passando aqui. Tá? Então, no Marbury versus Madison, ele exige, né, que a nomeação seja feita de acordo com os critérios constitucionais. Então, anula-se, se reconhece o direito, e aí se instaura, se fundamenta a doutrina do próprio controle de constitucionalidade. Tá bom? Amanda, não peguei os detalhes do caso, mas ficou mais ou menos claro o que isso significou? Está todo mundo assistindo aí? A parte da Constituição, Carolina? Claro. Então, é o seguinte, as cartas constitucionais, no primeiro momento, elas não eram cartas com eficácia jurídica vinculante que o judiciário aplicava. Inclusive, na doutrina de Locke, o judiciário era praticamente um aplicador da legislação infraconstitucional e inerente ao Poder Executivo. Então, até Marbury versus Madison, em 1803, e especialmente a Constituição Belga de 1832, se falava que as constituições eram documentos políticos, depois que ela vai ganhando eficácia jurídica. Tá? E isso aplicado pelo próprio judiciário, que não se reconhecia. Veja, quando se fala em Montesquieu, nós temos aí uma noção de que o juiz é a mera boca da lei. Né? Em Locke, o poder judiciário não era um poder autônomo. Lá se fala em poder legislativo, executivo e federativo. E isso significava o quê? Que o judiciário era um aplicador de lei, segundo ele, igual à administração pública, portanto, era mais vinculado ao poder executivo, para você ter uma ideia. Então, as cartas constitucionais não tinham a eficácia que tem hoje, certo? Isso, Amanda, exatamente. Amanda pergunta, em Marbury versus Madison, a ideia é ter representado definitivamente a posição primordial da Constituição, certo? Sim, exatamente. Ele estabelece justamente essa noção, né, quando o Marshall julga de que a primazia da Constituição e seus procedimentos eles devem ser seguidos pelo Parlamento. E aí, então, se começa a falar fortemente na Constituição enquanto eficácia jurídica, tá bom? O oitavo, né?
proposta a separação dos poderes, né? Ele vai definir a forma de governo, cabe à maioria escolher o poder legislativo, que se torna poder supremo da deliberação sobre as leis comuns. É o poder legislativo, e aí nós temos uma estrutura muito próxima daquela ideia de Constituição Mista da antiguidade grega, que é justamente o quê? A Câmara dos Comuns vai dizer respeito ao demos, a Câmara dos Lordes, a aristocracia, aspecto aristocrático, e a monarquia. Aí ele vai dizer, além do poder legislativo, que é composto pelas duas câmaras, o comum e a Câmara dos Lordes, nós temos o poder executivo, que é um gabinete, né, de primeiro-ministro, e esse gabinete de primeiro-ministro, ele é justamente a manifestação do chamado parlamentarismo, né? Então também é oriundo do poder executivo como chefe de governo, né? Chefe de Estado fica com a monarquia. E o poder federativo é o poder das chamadas relações exteriores. Pessoal, isso é muito interessante porque mostra nessa dimensão como a construção de separação de poderes em Locke não era uma separação que privilegiava o poder judiciário. Então a gente precisa entender a força ali do poder parlamentar, do poder legislativo, como um grande motor de representação e construção da doutrina política, tá bom? Fundamentos do Estado Civil. Aí, tranquilo, né? Tem no próprio texto que eu passei, né? Então, livre consentimento dos indivíduos para estabelecimento da sociedade civil, livre consentimento da comunidade para a formação do governo, proteção dos direitos de propriedade pelo governo, controle do executivo pelo legislativo, controle do governo pela sociedade e direitos naturais inalienáveis do indivíduo, né? Direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, constituindo o cerne do Estado Civil. Então, quando se fala livre consentimento, nós estamos falando justamente da construção democrática para que a gente faça a sociedade civil aqui por unanimidade. Depois, por maioria, a formação do governo. Os direitos de propriedade têm que ser protegidos e é uma própria finalidade do governo civil, né? O executivo é controlado pelo parlamento, que é o poder soberano nessa dimensão. E o controle do governo é exercido pela sociedade a partir do que nós vamos chamar de direito de resistência, né? E nessa construção toda, voltando ao início da aula, né, a primeira grande parte é justamente a anterioridade, né, a existência prévia de direitos naturais que não estão à disposição do governo, né? Tem mais duas notificações de dúvidas aqui. Ah, tá. Os obrigados. Eu que agradeço pelas perguntas. E por fim, nessa dimensão, o governo civil ele não só é limitado pelos direitos naturais, mas ele tem por finalidade a concretização desses direitos naturais. E se ele não cumpre, ele tem direito à resistência. Tem direito as pessoas, né, os cidadãos possuem direito à resistência, né? Então, vamos imaginar, se o Estado comete uma arbitrariedade, eu tenho como resistir a essa força do Estado nos elementos institucionais e buscar a tutela do meu direito, né? E se essa não cumprimento extrapola a esfera individual e alcança a maioria, digamos assim, entre os cidadãos, esse não cumprimento vai gerar um direito de existência muito superior, que é o direito de troca de governo, né? Um processo de conflito, revolução e mudança de governo. Porque Locke vai dizer, um Estado que não garante os direitos naturais de seus cidadãos, ele não serve para nada. Ele não cumpre suas finalidades. E se ele não cumpre suas finalidades, esse governo tem que ser trocado, né? Que seja prioritariamente pelos próprios procedimentos democráticos de mudança, senão oferece o direito à resistência. Então é preciso dizer, né, que o direito de resistência em Locke alcança uma dimensão muito maior do que em relação a Hobbes. Em Hobbes ele é praticamente inexistente, né? Mas como ele fala sobre isso e dá uma certa exceção, a gente tem que ter essa fidelidade em transmitir. Mas é praticamente impossível o exercício do direito de resistência em Hobbes. Ele é muito tênue, é muito fraco. Em Locke, não. Ele tem uma dimensão individual e ele tem uma dimensão majoritária mais evidente quando o Estado, né, e por meio do Estado, né, o Estado e o seu governo, né, o governo ele é inerente ao governo, não cumpre a sua finalidade de assegurar os direitos naturais. Legado. Propõe que o Estado, né, que o cerne do Estado civil é constituído pelos direitos naturais inalienáveis do indivíduo, vida, liberdade e propriedade. Daí Locke ser considerado o pai do individualismo liberal. Seus argumentos foram determinantes para a formação do pensamento constitucionalista, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e vai fornecer a posteriori a justificação moral, política e ideológica para a Revolução Gloriosa, né, e para a monarquia parlamentar, a famosa monarquia constitucional. Suas ideias também serviram de inspiração para as revoluções norte-americana e francesa,
especialmente aqui através das teses de Voltaire e de Montesquieu. Então, pessoal, quando nós entendemos de maneira mais profunda os fundamentos do liberalismo, né, e, como eu disse para vocês, esses fundamentos têm que ser entendidos de sua completude, né, elas partem do princípio da existência prévia de direitos naturais, os quais são limites e finalidades do Estado, do indivíduo racionalista, da formação da sociedade a partir desses indivíduos racionais, e a própria ideia de pluralismo e tolerância, nós conseguimos compreender a dimensão mais intensa do que significa as diferentes núcleos ou esferas do pensamento liberal. E eu tenho feito essa divisão a partir daqueles cinco vertentes, 5 perspectivas que eu coloquei para vocês. Primeiro, a vertente filosófica, ou seja, é assentado na noção de um sujeito individual racional e, portanto, é uma doutrina que cresce na modernidade no momento do racionalismo, que significa o primado da razão humana, como critério de verdade ou de falsidade e que vai levar ao cientificismo e à explicação racional das coisas. No núcleo moral, ou seja, uma ética da tolerância, do pluralismo, da diversidade, pois isso é necessário ao próprio desenvolvimento dos postulados, né, de uma democracia, mas também aos postulados econômicos. Tá? No núcleo econômico, aí sim, a ideia de propriedade, a ideia de livre empreendimento, livre iniciativa, sociedade de mercado, direito à herança como decorrência do direito à propriedade. Tá? Um núcleo político, esse núcleo político é uma pauta praticamente unânime compreendida pelos pensadores ocidentais como um grande avanço civilizatório. Esse núcleo político se revela na forma política do Estado de Direito, mas especialmente nas instituições políticas, tais como a força do parlamento. Né? Pensa como isso é forte, a questão da supremacia do parlamento. Quando você desce a esplanada dos ministérios em Brasília, quem está ao centro? A expressão do poder popular é o Congresso Nacional, de um lado da Câmara, do outro lado do Senado. Para quem está de frente, do lado direito, né? Para quem está descendo, é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo do outro lado. Então, a expressão da vontade popular está no parlamento. Um deve aplicar a lei e a Constituição, o outro deve aplicar a lei executando políticas públicas, que é o Executivo. Tá certo? Então, a proeminência do parlamento, da democracia representativa, da noção de partidos políticos como canalizadores e representações que vão levar essa vontade popular a se organizar e tornar a forma mais concreta. Né? A ideia de participação, de direitos políticos de participação democrática, não só no sentido de votar, mas também de ser votado, né? Os direitos políticos ativos e passivos. Então, uma série de instituições políticas vinculadas ao núcleo do liberalismo político são construídas. E aí há uma bastante interessante, né, unanimidade, vamos dizer assim, um bom consenso sobre o avanço civilizatório que significou o liberalismo político. E o problema disso tudo surge especialmente em relação à queda das instituições, como a separação dos poderes, a ideia de governo limitado para o capitalismo autoritário, como eu falei antes. E, por fim, né, o núcleo jurídico, o que é o constitucionalismo liberal de primeira fase, que vai dizer a Constituição é a lei superior, a Constituição defende direitos fundamentais, esses direitos fundamentais individuais, eles não podem ser violados pelo Estado. E mais do que isso, o Estado não pode fazer intervenção em cima deles. Então, há uma espécie de limitação, de esfera de limitação, de campo de limitação da ação política, seja o próprio parlamento, seja o próprio poder executivo, tá bom? Então, núcleo racionalismo, núcleo racionalista, núcleo filosófico, racionalismo, núcleo moral, pluralismo e ética da tolerância, núcleo econômico, né, a sociedade de mercado e toda a teoria do liberalismo econômico, núcleo político, as instituições da democracia representativa e separação dos poderes, e núcleo jurídico, o constitucionalismo de primeira fase, de primeira geração. O constitucionalismo se esgota nisso? Não. Ele vai se redimensionar no que nós vamos chamar de um outro constitucionalismo, um constitucionalismo de efetividade, alguns falam em novo constitucionalismo, a partir da Segunda Guerra Mundial, um constitucionalismo de estado de bem-estar ou, mais à frente, estado social e democrático de direito, que é o constitucionalismo, esse já mais conciliador entre direitos individuais e direitos sociais, que é o constitucionalismo que vai estar na raiz da nossa Constituição de 1988. Tá? Então, vocês, quando estudam direito constitucional a partir daí, vocês já estão enxergando um quadro de um constitucionalismo
de Estado social e democrático de direito, não mais de constitucionalismo liberal, como marcou a ascensão da burguesia no século, né, no final do século XVIII, especialmente, tá certo? Então, pessoal, em termos de conteúdo, era isso que eu gostaria de passar para vocês.